parcial, bloqueio transversal e direção independente. Sempre tem que ligar a chave, repetindo, né, a informação. Aqui a gente já comentou, né? São os indicadores para direita, frente, trás, direita e esquerda. Uma coisa que eu não comentei e é importante, né? Sempre que você for fazer a operação de subir e baixar a suspensão, você precisa desbloqueá-la. Então, se o LEDzinho da suspensão tiver vermelho, você não tem como operar, subir e baixar a suspensão. Você precisa ir lá no switch de suspensão que está aqui e desativar ele para poder fazer a função de suspensão. E o retarder aqui, comentando um pouco do retarder, você tem 5 posições da alavanca. Então, a posição 0 é o retarder desligado, a posição 1 vai ativar o freio motor. Então, a primeira posição do retarder ativa o freio motor. E as outras 3 posições é quando você está equipado com o Telma. Então, por exemplo, nível 1 do freio Telma, 1/4 da força eletromagnética aplicada no cardan. Nível 2, meia do Telma. Nível 3, 3/4 de força do Telma. E o nível 4, força total do Telma. Então, explicando outra vez, né? Se você não tem Telma, você vai ter só um nível 1, que é ativar ou desativar o freio motor. Se você tem Telma, uma das posições da alavanca vai gerar aí 1/4 de força de freio do Telma. E sempre que ativar, você vai ter o ícone no seu painel de instrumentos acendendo, dizendo que você está freando o retardo. Aqui eu coloquei também umas observações de como conduzir com a máquina GMK equipada com contrapeso, por exemplo, ou não sei, as perguntas gerais que eu sempre recebo. Eu posso trabalhar conduzindo com contrapeso? Como que eu posso fazer isso? Então, eu não vou ler tudo aqui porque são as páginas do manual, que se a gente vê no capítulo 13, né? Então aqui, conduzir com agroequipada, você vai ter todos os detalhes, os perigos, como que você vai ter que dirigir, como que tem que estar o piso, as cargas axiais, qual tabela de carga, né? A tabela de carga que você vai ter que configurar. E aqui seria a tabela de acordo com quanto de contrapeso você tem e como que você tem que deixar a máquina e qual é a carga por eixo que vai gerar em toneladas. Então, no caso aqui eu peguei o exemplo da máquina com a lança principal e sem chip montado, ok? Então, aqui vai de 0 contrapeso até 70 toneladas. E como você tem que deixar a lança, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de 70 toneladas, ok? Então, em 70 toneladas de contrapeso, eu tenho que deixar a lança toda fechada, certo? Não tem a opção de abrir lança, então eu preciso deixar a lança toda fechada. Ângulo da lança tem que estar com 82 graus de lança com o giro para trás. Então, aqui, quanto de ângulo de lança que você vai deixar e aonde que você vai deixar o giro. Então, aqui, com a lança para frente, com a lança para trás. Então, aqui você vai ter que girar a lança e jogar para trás. E aqui vai ser que vai estar nos eixos dianteiro e a carga que vai estar no eixo traseiro. 3 toneladas, 24 toneladas por eixo. Okay? Isso aqui você consegue ver nos manômetros de pressão lá
da suspensão, e essas são as condições de andar com carga. Lembrando, lá no manual, no capítulo 13, leia as condições, né? Porque vai ter aqui, por exemplo, o percurso não pode ser irregular, você não pode corrigir a suspensão se o piso for irregular. Se o piso não estiver bom, você precisa colocar um apoio, uma prancha, por exemplo, de madeira para passar, porque corre perigo de afundar o piso e a máquina tombar, né? Então tem toda aí explicadinho, passo a passo, e as tabelas aí de como que você tem que deixar a máquina, dependendo da condição que você tá lá. Aí, às vezes eu recebo pergunta também, eu posso deixar pedra no meio? Aqui, você tem que estar com o contrapeso montado, ok? Você não pode dividir o peso no meio do chassi, nada. Você tem que montar o contrapeso no equipamento. E aí, conforme você vai deixar aqui nas posições, ela vai se equilibrar, ok? Às vezes você pensa, vou colocar no chassi e vai equilibrar o peso. Então, vou pôr metade do contrapeso na frente, metade lá atrás. O problema é que você vai gerar peso no chassi, certo? Então você vai estar andando, você vai estar gerando um peso no chassi. O chassi ali, onde você põe o contrapeso, ele serve só para apoiar o contrapeso antes de você montar. Então se você colocar ele lá e sair andando, você vai estar gerando um peso ali que não deveria estar. Então sempre com contrapeso montado e seguindo aí o que o manual diz para fazer. Aqui já iniciando aí a parte 2, né, que seria a parte da superestrutura. Igual eu falei, né, são divididos em duas partes. Então a parte 2 é do capítulo 11 até o 17, e veja, né, que o exemplo de andar com a máquina montada realmente vai estar no capítulo 13, vai estar aqui no manual, na parte de operação da superestrutura. Aqui a cabine, né? O que você vai ter na cabine para o EcoZoom. Então aqui 1 seria o painel de funções, o 2 acelerador do motor, 3 console direito, parte direita aqui do apoio de braço, 4 assentos, 5 para quem viu as outras apresentações, é onde vai estar os módulos de controle da superestrutura, né? Recordando aí, ou para quem não estava, os módulos ou a máquina EcoZoom somente vai ter controle eletrônico na parte da superestrutura, então o carrer vai ser totalmente elétrico e a superestrutura vamos ter comandos eletrônicos. Então aqui atrás do assento, onde vai estar todos os módulos de operação do equipamento da superestrutura. 12 aqui, por exemplo, é o giro livre, então você aperta aqui, é um botão, é um switch de giro livre. O 11 é a segunda velocidade, então para você colocar em coelhinho para essa máquina é um switch no pé da lança e da telescopagem, okay? Do tambor de cabo, perdão, e da telescopagem. Que mais? Bom, então seguindo adiante aí, aqui os controles da cabine, então os manômetros, temperatura do óleo hidráulico, temperatura do motor, nível de combustível. O 4, indicador de estado da bateria. 5, indicador do filtro de ar obstruído, então bateria acesa, se tiver sem carregar. Se tem o filtro de ar obstruído, vai estar aceso aqui. O 6, indicador de baixa pressão de óleo. 7, indicador de erro de motor, então se tiver um erro de motor vai acender o 7. O 8, baixo nível de fluido de refrigerante do radiador. 9, indicador de carregamento do sistema. 10, indicador de obstrução do filtro de retorno hidráulico 1. O 11, também do filtro de óleo, vai ter aqui os circuitos, né? Aqui vão ser 3. 12 também sim,
de retorno, e o 13 é o filtro de retorno. Então, filtro de óleo e filtro de retorno hidráulico. 14, switch de iluminação, que são os switches de iluminação. 17, aquecimento. Aqui, limpador de para-brisa, limpador do para-brisa superior. O 20, limpador intermitente, né, vai ter o tempo lá. E o 21 é o jato de água no para-brisa. Aqui é o que a gente vai usar e vai falar mais detalhado, né? Que é todo o painel Ecos. Okay? Então, um é o nosso display Ecos. Depois a gente vai detalhar o Ecos aí, todos os comandos. A parte das luzes de telescopagem do Ecos. Quem se recorda também, depois nas próximas apresentações, a gente vai poder ver as diferenças, né? Porém, aqui é praticamente poucas opções, a maioria dos indicadores vão ser luminosos abaixo do display. Então, por exemplo, o 8, aqui é o indicador do sistema de telescopagem ativo, o 9, indicador de sistema basculante ativo. Então, aqui, quando você ativa a função de telescopagem, acende esse LED. Se você ativa a função de basculamento de lança, acende esse LED. Então vai ser o mesmo joystick, ou eu telescopo ou eu basculo a lança. Um comentário aí para essas máquinas é que é sempre bom saber se esses indicadores, se essas luzes estão boas, se não estão queimadas, né? Porque se está queimada uma dessas luzes, você não vai ter o indicador aí e pode prejudicar a sua operação se você não sabe se o status está ou não está ativo. Então, por exemplo, o 10 aqui é o indicador que o cilindro de telescopagem está no Tele1, o indicador que o cilindro de telescopagem está no Tele2, indicador que está no Tele3, indicador que está no Tele4. Então, de acordo com o seu cilindro telescópico seguindo de uma seção para outra, vai apagando um e acendendo outro. Então, vamos dizer que a sua lança está toda fechada e você vai abrir a lança às 4 a 50%. Então, ele vai iniciar aqui a 0% no Tele1 e aí vai apagando esse. Quando chegar no Tele2 acende, passou do Tele2 apaga, chegou no Tele3 acende, passou do Tele3 apaga, chegou no Tele4 acende. Então vai indicar a posição que está o seu cilindro de telescopagem. O 14 vai indicar a posição do cilindro de telescopagem também, se já está em ponto de pinagem, ou se já passou do ponto, ou se ainda não chegou no ponto. Então, por exemplo, quando você estiver se aproximando do Tele4 aqui, e ainda não está no ponto de pinar o cilindro, vai acender esse aqui. Quando chegar no ponto de pinar no Tele4, esse aqui vai estar aceso, e esses dois vão estar acesos. Então, isso vai indicar para você o que? Já está no ponto de pinar. Se você tiver no ciclo automático, o cilindro vai pinar na seção e vai fazer o seu trabalho lá. E se passar do ponto, então, por exemplo, imagina que, no mesmo exemplo, né? Chegou no 3 e está seguindo para o 4, vai acender esse, vai acender os dois, vai apagar esse, vai ficar esse aceso, e depois apaga os dois e vai seguir adiante. Então, essas luzes, né, principalmente junto com essa, vai ser importante no caso de você ter que fazer uma telescopagem manual, né, ou uma telescopagem de emergência. Então você vai saber a posição, se está no ponto de pinar ou não. Para quem conhece, se eu não coloquei aqui, depois a gente pode abrir no manual. Também você vai ter uma tabela com os pontos em medição, né, para você poder ter a referência métrica, né, de onde está o cilindro. Porém, se você tem essas luzes trabalhando, você sabe que fisicamente o cilindro está na posição e você pode dar o comando de pinar
caso se está trabalhando no modo manual. 17 seria a indicação que o cilindro está pinado. Então aqui vai dizer que o cilindro está pinado. O 15 vai dizer que a seção está pinada. Então se você tiver com a seção pinada e com o cilindro pinado, por exemplo, final de telescopagem, seu cilindro vai estar pinado na posição e a seção já no que você configurou está pinado, então vai ter aceso o cilindro e o tele pinado. O 16 é seção despinada e o 18 é cilindro telescópico despinado. Então, por exemplo, se você está seguindo, voltando nesse exemplo, né, do T1 até o T4, esse aqui vai estar aceso, porque o cilindro está despinado, saindo de uma seção para outra. E as seções vão estar todas pinadas, então esse aqui vai estar aceso. Então vai estar acesa a seção pinada e vai estar aceso o cilindro telescópico despinado. Quando se aproxima da posição e vai ter o ciclo de pinar o cilindro, por exemplo, esses dois vão começar a piscar. Então pisca esse, pisca esse, pisca esse, pisca esse. Isso quer dizer que já tem o comando de pinar e está na posição intermediária, está saindo de despinado para pinado, por exemplo, ou revés, né? Então, se você deu o comando de pinar e está despinado, ele, vamos dizer que você está fazendo manual, acendeu esses dois, está na posição. Vem aqui e aperta o botão para pinar. Esses dois começam a acender e apagar, e quando pinar, o status pinado vai acender o status pinado. Igual acontece se você estiver trabalhando com as seções. Então, se a seção está pinada e você vai despinar, ela começa a acender e apagar os dois aqui. Quando está o status de despinado, acende o despinado. E no contrário, a mesma coisa acontece. Esse é o botão de despinar seção, despinar cilindro e pinar seção e cilindro em manual. Então tem algum problema, precisou fazer telescopagem manual, você vai operar o cilindro pinar e despinar e a seção pinar e despinar através desse switch. É um switch de 3 posições também. Então quando está em neutro vai estar pinado seção e pinado cilindro. Se você acionar ele para cima, você despina a seção. Se você acionar ele para baixo, você despina o cilindro. Bom, 21, botão de emergência. Botão de emergência também uma observação. Se você aperta o botão de emergência, o EKS não desliga, ok? Então quem vai desligar é o ECOS. Então não se preocupa se você apertar esse botão e desligar só o ECOS. Ele não desliga o EKS. O 22 é o botão de basculamento do jib. O 20 é indicador de bloqueio de telescopagem. Então, se você no apoio de braço lado direito tem um botão que você aperta e bloqueia aqui a telescopagem. E o 23 é o indicador me perdi esse aqui, depois eu preciso olhar porque agora não me recordo. Vamos seguindo adiante. Aqui do lado do ECOS vai ter o nível de chassi, né? Então se o chassi está nivelado ou não. E aqui o anemômetro. Então aqui são analógicos, né? Então indicador de nível analógico e o anemômetro ponteiro analógico. Se tiver, né, opcional, as pressões de patola. Então pressão esquerda frontal, pressão direita frontal, pressão esquerda traseira, pressão direita traseira. O 3, indicador de limitador de cabo, né? Se o limitador vai ter o indicador aceso. O 6 vai ser indicador do freio de giro. O 4, indicador do cavalete do luffing.
Então esse aqui é os controles de então, o indicador do cavalete do Luffy, um set, indicador de posição de trabalho do Luffy, né? Então aqui quando você estiver operando montagem e operação do Luffy. O 9, mesa de giro despinado e pinado, então aqui é o botão. Então se tiver a opção de pinar o giro hidraulicamente, aqui vai ser o controle botão despinar e botão pinar. No 10 também é para o Luffy, e o 13 também é para o Luffy. Perdão, aqui são os indicadores e aqui é o botão. Então aqui o indicador de estar despinado o giro e pinado o giro, aqui é o botão de pinar e despinar o giro. O 16 é indicação do Luffy e o 20 limite inferior do Luffy. Aqui o 17 é o switch de seleção de modo de trabalho também para o Luffy, ok? Você também faz a seleção aí de trabalho do Luffy. E o 18 é a precisão de por nível, por ponto aqui do nível, né? Você vai colocar 1 grau ou 5 graus. Então, quando você coloca 1, cada ponto aqui é 1 grau. Se coloca 5, cada ponto aqui são 5 graus. E o 19 é a chave de limite de inferior do Luffy. Então, também para trabalhar com bypass para o Luffy. Falando do controle de EKS, então, aqui para essas máquinas EcoZoom, a gente vai ter EKS 4 e EKS 5. Então, falando do EKS, para quem não estava lá, é o computador de limite de carga do equipamento. Aqui você vai ter a tabela de carga, qual é a capacidade do equipamento, quanto de peso você está pegando, quanto de lança você abriu. Então, esse é o nosso controle de carga do equipamento. Seria as mais antigas, né? EKS 4. Então, por exemplo, para essa máquina de 4 teles, aqui vão ser tele 1, tele 2, tele 3 e tele 4. A marcação não vai ser em porcentagem. Então, por exemplo, se é 1.0, lança 100%. Se é 0.5, lança a 50%. Perdão. Aqui é o ângulo da extensão do jib, né? Então, se você está usando um jib aí, aqui vai estar marcando quanto de ângulo tá. Se é um jib que não tem o sensor, quando você colocar a tabela, aqui ele vai marcar o ângulo. Qual é o comprimento do jib vai estar indicado aqui. Então aqui é o ângulo, aqui é o comprimento do jib que está ligado. O vermelho, indicador vermelho aqui é 100% de tabela e o amarelo é 90%. Para curiosidade, né? Para curiosidade do pessoal, o nosso corte, então o alerta de sobrecarga, nossa máquina corta a 104%. Então, a 104% ela bloqueia o equipamento. Então, até 100% ela vai estar alertando que já está com a carga acima, porém ela só vai cortar as funções quando estiver a 104%. Aqui desse lado vamos ter o botão de indicador de erro. Então, se você tiver um botão acende, se você já viu o erro, ela fica acesa. Se você não viu o erro, ela fica piscando. Então aqui, quando você aperta ele, o erro vai te aparecer nesse display aqui. Então, se você não viu, como eu disse, aqui vai ficar piscando. E quando você vê e confirma, a luz vai ficar fixa. Então, se criar mais um erro, aí você vê e confirma e o erro vai ficar fixo aqui. Aqui se você quiser ver a altura da lã, no caso para essa máquina não é possível ver. Nas máquinas com outro EKS aí você consegue ver.
então seria o ícone para ver qual é a altura. E sempre todos esses botões aqui, quando você seleciona, você vai ter a indicação nesse display. E se você selecionar, vai ter uma luz dizendo que, olha, o que você está vendo no display sou eu que estou te demonstrando. Então, por exemplo, se você olhar aqui o range de giro, você apertou aqui e viu o range de giro aqui, e ele vai ficar aceso. Se você quer ver aqui o ângulo da lança, você aperta aqui e vai ver o ângulo da lança aqui. Display de informação, conforme eu disse, né? Tudo que você apertar você vai ter a informação aqui. O longitude da lança, então se você aperta aqui, você vai ter quantos metros a lança está aberta, né? Aqui você tem a porcentagem. Se você aperta aqui, você vê quantos metros ou quantos pés, né? Depende de como está configurado. Você vai ter a informação aqui da lança, igual a altura aqui da lança. O ângulo do jibe, o raio de trabalho, a porcentagem de carga, né? Quantos por cento você está trabalhando. Então aqui você tem a carga, aqui você tem a gráfica, e se você aperta aqui, você tem quantos por cento de capacidade você está ocupando. Esse botão não é utilizado, é de informação. Se você aperta o 1 aqui, você tem a pressão do transdutor do 1. Então, esse aqui é o sensor que fica na lança. Então, por exemplo, se não está marcando carga, se está com problema, você pode ver aqui se o transdutor está marcando o seu valor ou não. Então, se você aperta 1, você vê o transdutor 1 que está no bloco de bloqueio da lança, e aí você vai ter o valor do transdutor em bar igual a 1, 2, né? Então uma outra informação relevante aí, se você aperta o 1 e o 2, você tem que ter o valor em bar aqui, se não igual, muito parecido. E aí você, por exemplo, se está marcando um valor de peso diferente, ou você acha que está desconfigurado, talvez seja problema no sensor. Então o próprio operador, se apertar esse botão 1 e 2, já vai poder saber se os sensores estão marcando igual ou bem parecido, né? Porque os dois vão estar na mesma linha de pressão. E aí, através desse valor que aparecer aqui, você já vai ter uma ideia para falar se ou o técnico vai ter a ideia de saber se tem que calibrar ou não, se tem que trocar o sensor ou não. E o 3 seria o sensor que fica instalado na haste do cilindro, mais para cima do cilindro de basculamento. Aqui, capacidade máxima do equipamento, na condição que o equipamento se encontra, a gráfica de carga, né? Verde, amarelo e vermelho, e a carga atual. Então, carga máxima, carga atual, display de posição de estabilizadores. Então, de acordo com a sua tabela de carga, né? Então, quando você configura a tabela aqui, você vai olhar na tabela, também pode ser um tema futuro aí para a gente falar. Então, você vai olhar na tabela, se a patola está 100%, ele vai ter um valor de tabela, você vai incluir aqui, e aí vai acender os LEDs dizendo que a patola está toda aberta. Se tiver 50%, vai acender o LED de 50%, e assim sucessivamente, okay? Então, dependendo da tabela, da posição dos estabilizadores, você vai estar indicando aqui qual é a posição que está configurada. O ângulo da lança vai estar aqui, e qual é o tambor de carga que você está usando. Então, se está usando 1, vai acender aqui, se está usando 2, vai acender aqui, né? Você pode aqui configurar, né? Tambor 1 com 10 linhas, tambor 2 com 1 linha. Então, quando você modifica aqui de um para o outro, vai acender de um para o outro. Configurou 10, apertou aqui 10, 1 aceso. O tambor 2 está com 1 linha,
você configura uma, apertou aqui, deu 1, acende o 2. Display de contrapeso, então aqui vai estar também quanto de contrapeso você configurou de acordo com a tabela de carga. Linhas de cabo, a gente acabou de comentar. A tabela, conforme eu disse, né, de acordo com o seu contrapeso, ou se você tem GIB ou não, ou se você tá com a patola aberta ou não, você vai ter um código. Aqui você vai colocar o código e vai dizer quanto contrapeso, quanto de patola tá aberto, ou se tem GIB, qual GIB é, que ângulo tem e qual é a longitude do GIB. Que mais? Aqui é o sensor de brilho, então conforme vai escurecendo aí, o sensor identifica a luminosidade e clareia mais as luzes de fundo da tela. Então, conforme vai escurecendo, automaticamente o brilho aumenta e as luzes da tela ficam mais evidentes. O raio do equipamento, né, que está no momento, e aqui não é um bypass, né? Para quem conhece esse equipamento, vê que tem uma entrada de uma chave aqui, né? Algumas até tem a chave no equipamento. Aqui é uma chave de calibração de serviços, né? Então, só para quem tem um treinamento, usa essa chave para poder fazer a calibração nos sensores do EKS. E não é só ligar a chave, né? Para quem pensou isso, né? Você tem alguns procedimentos além de utilizar a chave para poder fazer as calibrações, né? O primeiro modo de opções, né? Então o F1 e o F2 é o segundo modo. Você, em conjunto com algum número ou com alguma condição, você entra em algum, por exemplo, vamos dizer, eu quero configurar a tabela de carga. Então eu tenho que apertar o F1 e segurar apertado, depois apertar o ícone da tabela. Então aqui vai começar a piscar, e aí eu venho no numérico e coloco o número da tabela que eu quero e confirmo. Então não é só apertar o botão da tabela, eu tenho que ir em conjunto com F1, apertar a tabela, configurar o valor e confirmar. Igual se eu quero fazer linha de cabo, por exemplo, eu aperto F1, seguro, aperto as linhas de cabo, quando aqui começar a piscar, eu ponho quantas linhas de cabo eu quero e confirmo na tela aqui. Então, assim que funciona, no caso F1. E o F2 da mesma maneira. Então, F2 mais alguma coisa, você vai ter alguma função trabalhando. Por exemplo, se você quer fazer o teste de lâmpada, então você aperta o F2 junto com o número 2. Então, F2 junto com o número 2, junto com o número 1, você faz o teste das lâmpadas do display. Você F2 mais o número 2, você aumenta o brilho. F2 mais o número 3, você diminui o brilho da tela. Então, isso tem uma tabela com o que você pode fazer no manual, dizendo o que cada função faz. Testar as botão, aumentar, diminuir brilho, isso tudo vai estar disponível aí. Algumas opções, como a gente comentou aqui. O botão CE é o botão de reconhecimento. Então você confirma, por exemplo, está fazendo um alerta. Você aperta o CE, você confirmou que já reconhece, por exemplo. Desliga o alerta do buzzer que tem interno aqui. E o botão de confirma, como eu disse, né? Se você incluir alguma opção no EKS, você precisa confirmar a informação. E, como eu disse, né, na tabela sempre tem que apertar o F1 e depois apertar o tabela. Piscou aqui, inclui o valor,
confirma com ele. Igual também na linha de cabo. Uma observação também, se você liga o equipamento, então desligou, foi almoçar, voltou, ligou. Sempre que você liga, você precisa falar para o EKS que está de acordo com as configurações que ele tem. Então seria, nesse caso aqui, quantas linhas de cabo tem e que tabela de carga tá. Então sempre que você ligar, você precisa falar, ok, eu tenho 2 linhas, ok, eu tô com a tabela 110. Se você não faz isso, o EKS não libera as funções de trabalho, vai ficar bloqueado. Okay? Então antes de trabalhar, sempre que ligar, tem que confirmar as condições da máquina. Ou claro, se você vai trabalhar com outra condição, você vai configurar no F1 aí, mais o tabela, F1 mais a linha de cabo e configura. Porém, se é a configuração que você vai usar, que está configurado, você precisa dizer para o EKS, ok, é assim que eu vou trabalhar e dessa maneira. Você aperta o botão e aperta o botão da tabela e a máquina libera o trabalho. Depois do EKS 5, 4, a evolução foi o EKS 5 Lite. Então, se a gente vê, praticamente aí pouca coisa se mudou, né? Então, da mesma maneira que você trabalhou e que eu disse aqui, você vai ter aqui no EKS um pouquinho mais bonito, né? Porém, as funções, a forma de ver as coisas é praticamente aí a mesma coisa, uma evolução mais que nada aí para vamos dizer, para ficar mais apresentável, né? Mais moderno. Porém, a ideia é a mesma. E esses EKS5 estão nos últimos equipamentos com EcoZoom, né? Que seria 6220L, 6300. Tinham em conjunto o EcoZoom junto com o EKS5. Então aí, rapidamente também, né, seria aqui o ângulo do jibe, aqui seria a comprimento que o jibe está, linha de cabo, capacidade, vamos falar dos números, né? O 4 seria o contrapeso, então aqui segue da mesma maneira, né? Se você quiser configurar o contrapeso, tem que ir em conjunto aí com o botão F1, apertar o contrapeso e colocar o valor do contrapeso aqui. No caso, esse tem um ganho, né? Se você vai apertando, os contrapesos vão modificando, né? Então, por exemplo, vamos dizer que cada pedra tem 5 toneladas, está com 11,6. Você apertou aqui, vai para 16,6. Okay? Até você encontrar o valor, ou igual você configura ele nos números e sempre confirma no número 8. E o 7 igual é reconhecimento aqui, botão de reconhecimento de código ou confirmação de erro aí. Aqui também vai ter o display onde você vai ter o código de erro, onde você vai ter as informações de ângulo, de longitude, de porcentagem de carga, igual que a gente comentou com o EKS4. Então, aqui você vai ter as informações aí e também código de erro. No 2, você vai ter as porcentagens de lança igualzinho do EKS4, né? Não vai ter em porcentagem, vai ser 0.5, 0.50, 1.00 ou 0.00. O 7 é o display dos tambores de cabo, então tambor 1, tambor 2, igual que o EKS4, ângulo de lança, raio, 90%, 100% de carga, de capacidade, o gráfico igual também, verde, amarelo e vermelho. Que mais? Capacidade atual e capacidade máxima para a configuração que está. Uns adicionais, fala adiante. O 2 é o sensor também de brilho, então igual aqui também tem o sensor de brilho. O 3 a gráfica que a gente comentou. 4 das funções adicionais numérico. Então, falando daqui do erro, funciona da mesma maneira. Tem o erro
tem um erro que eu não reconheci, tá piscando. Eu já vi o erro, já confirmei, ficou fixo. O 5 aqui seria o display de porcentagem. O 7, função adicional. Aqui funciona para pressão. Você também tem que trabalhar em conjunto. Você aperta o I mais 1, por exemplo, vai ver a pressão sensor A, e mais 2 vai ver a pressão sensor B. Então aqui o 3 vai ser o do giro, o 6 vai ser a posição de altura da lança, o 8 é o raio, e o 4 que seria funções adicionais também, conforme eu disse, apertando F5 mais um ícone vai te dar um valor. Um exemplo, não vou lembrar de cabeça, porém se aperta o F5 mais a longitude da lança, por exemplo, você pode ter o valor do sensor que está marcando da lança. Se você aperta a lança, você vê quantos metros aberto. Porém, se você aperta um desses, você vai ver o valor do tanto. Então, para técnico, isso é uma boa, né? Você pode consultar o sensor em si. E com um código de erro, conforme a gente comentou, né? Então o LED vai confirmou os erros com e coloquei na apresentação. O Carlos está picando um pouco o seu áudio aqui. Aqui também, viu? Sair e voltar ou não? Melhorou um pouco. Vamos prosseguir. Vamos ver. Tá, minha vida conforme for, segue e volta. Bom, aqui não. Apresentação seria, por exemplo, o aplicativo do celular. Você seleciona qual é e vai ver qual o significado do erro. Vai ser para todos os sistemas. Carlão, tá bem ruim mesmo o áudio, viu? Tá picando muito. Melhor dar uma pausa aí, tenta dar uma olhadinha aí. A gente já Tá bom, sim. Tá. Então no monitor aqui, comentário, né? Pessoal que da antiga aí que trabalha com a gente sabe que anteriormente a gente não tinha ou o cliente não tinha a condição de ter o software de código de erro. Então você vê a diferença hoje e se incluiu essa ferramenta com todos os sistemas. Então, por exemplo, Ecos 1, Ecos 2, nos RCL ou nos LMIs, você pode selecionar EKS4, EKS5. Então é bem completo, né? E é uma ótima ferramenta. Tem a função de ser em inglês, porém, acredito que para o técnico aí, o que faltava, acho que completou aí. Então, falando do Ecos, para terminar, como sabemos, o Ecos é o computador de operação do equipamento, né? Então, através do Ecos que tudo vai acontecer, vai girar, vai abrir lança, vai fazer todas as operações do equipamento, só não vai controlar o limitador de carga, que foi o que a gente comentou agora, que é o EKS. Então, o Ecos vai ter o controle display, como a gente já falou aí. Então, aqui a gente vai controlar as opções do Ecos. Aqui a gente já comentou, né, que seriam os LEDs aí, ou os indicadores de lança. Então, a gente seguir adiante. Então, aqui é o nosso display do Ecos. Vai ter um displayzinho aí de 16 caracteres, né, monocromático. Os controles de seta, subir, baixar, direita e esquerda, e as funções. Então, do F1 até o F5 vai ser onde a gente vai selecionar as funções. Então, o F1 é o status do equipamento. Então, o F2 vai ser o controle de velocidade do equipamento e de controle de carga crítica.
F3 vai ser o controle de emergência do joystick. E o F5 é configurar o status de telescopagem depois da operação de emergência. O ESC, você volta à tela principal, sempre a tela principal vai ser a que está marcando aqui. Então entrou numa função, já viu, apertou ESC e volta para a tela. E o Enter você confirma algum dado aí que você configurou. Então, sempre que você ligar a máquina e se a máquina tem algum defeito, você vai ter as indicações na tela. Então, vamos dizer que a máquina tem 5 problemas. Enquanto você não confirmar os 5 defeitos que aparecem na tela, você não libera o equipamento para trabalho. Então, sempre que liga e tem algum problema, você tem que ir navegando na tela Enter, 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 até chegar nessa tela aqui. E aí, se for problemas que não vai fazer com que você não trabalhe, você vai trabalhar normalmente. F1, então, como a gente falou, né, são os displays de status. Então aqui seria a rotina de F1, né? Toda vez que você quer mudar de opção, você aperta o próprio F1. Então, conforme você vai apertando F1, você vai seguindo para todas essas opções aqui, né? Então, primeiro vai ser o status do motor, depois o status do sistema. Isso que o status você já vai ter, no caso aqui o exemplo seria o status do motor. Você tem qual é o RPM e quantas horas de trabalho o motor tem. Então, se fosse o status do sistema, ia dizer se está ok ou não e quantas horas. Sempre vai ser qual é o status, né? Qual é a situação do componente e qual é a hora de utilização do componente. Então, seria motor, sistema, tambor principal, tambor auxiliar, basculamento de lança, telescopagem, sistema de bloqueio. Então aqui seria telescopagem, abrir e fechar telescópio. Aqui seria ciclos de pinar e despinar do cilindro telescópio. Aqui seria o status de giro dos drives auxiliares e o Critical Load Control ou controle crítico de carga. Se você tem um erro, então quando você vem navegando aqui, por exemplo, chegou na opção de tambor de carga principal. Se você tem um erro, o status te marca erro e a hora. Você pressionando a tecla para a direita, você vai ver o erro que está presente nesse componente. Então, qual é o erro? Vai estar o erro no J3502. Esse é o componente e o código. Aí, e o status seria qual é o erro que você tem. Okay? Então, você vai colocar isso aqui lá no seu aplicativo e você vai saber qual é o erro que você tem presente. Se você tem mais de um erro, aqui vai aparecer quantos erros neste componente. E aí, navegando com a seta, você vai para o outro erro nesse mesmo componente, nesse mesmo tambor de carga principal. Tá dizendo aqui que minha internet não tá boa. Vocês estão ouvindo bem ainda? Vê se consegue ter. Um pouco, mas tá dando pra ouvir, tá melhor do que antes. Vê se a gente consegue terminar. Vou tentar ser breve aqui, porque o negócio tá pegando. Vamos lá. Então, o F2 vai ser as velocidades de movimento. Então, para quem conhece aí, a gente consegue configurar a velocidade dos movimentos de acordo com o operador, né? Então, por exemplo, o operador quer trabalhar com a velocidade máxima do tambor de carga 90%. Então, ele vem no F2 e configura. E você consegue configurar para trabalhar com lança e para trabalhar com jib. Então, quando você instala o jib, automaticamente a velocidade do tambor de carga aqui, nesse exemplo, vai cair para 75%. E são esses os componentes que você configura aqui a velocidade, né? Tambor de carga principal, auxiliar, telescopagem, basculamento de lança e controle de carga.
também navegando aí com Bom, aqui vai explicar como que você faz as configurações, né? Então você, com a seta que você seleciona, aparece a bolinha para cima e para baixo, você diz quanto de velocidade você quer e depois você confirma. Critical Load Control, você liga ou você desliga. Então você pode ligar o controle crítico de carga ou desligar. Isso aqui sempre tem que estar ligado, porque se está desligado, você pode ter problema quando você vai fazer mais de uma função. Como o Ecos não vai fazer o controle da carga, o motor pode até desligar se você não liga esse controle. Então o Ecos vai saber quanto de pressão está demandando e não vai permitir que ocorra isso. Joystick, então o F3, quando você tem um joystick com problema, o F3 vai entrar numa opção de emergência. Então você pode fazer a função através do F3 mesmo com o problema no joystick. No caso aí, se você tem um problema no eixo do joystick. Então aqui também, se você ver no manual de operação, no capítulo 15, vai ter detalhadamente como que você trabalha. Então imagina que o eixo X do joystick deu problema, perdão, o eixo Y, né, do joystick deu problema, vai aparecer aqui que está ativado. Então isso quer dizer o que? A emergência para esse eixo está ativada. Como que você vai usar então? Você vai ter que pôr o eixo Y para posição, ou para cima e para baixo, nessa tela. Bom, recapitulando, né? Tem problema no joystick, vai apertar o F3. Apertou o F3, vai entrar nessa tela. Aqui já vai dizer qual é o eixo seu que está com problema com o nome ativado. Então, no caso aqui, descreve que o eixo Y está ativado. Então, esse eixo tem problema, está ativada a programação de emergência. Então, como é que você vai fazer? Você vai pôr o eixo, por exemplo, eu quero baixar tambor de cabo. Então eu vou com o eixo Y para frente, que seria para baixar cabo. Como não está funcionando, eu venho e aperto a flecha no Ecos. Então a flechinha para baixo no Ecos vai fazer com que o tambor de carga tenha problema no eixo Y do joystick. Então o programa de emergência vai fazer isso. Entrou nessa tela, apertou o botão de flecha, né, ou para cima ou para baixo, ou para direita ou para esquerda, vai trabalhar o eixo X ou o eixo Y que está com o problema do joystick. E quando está com esse problema, né, e você usa a emergência, a velocidade automaticamente vai ser 10% da velocidade máxima. Mas, conforme eu disse, capítulo 15, se tiver o manual, vai ler lá e vai ver qual é o erro que permite que você tenha essa função. F4 é o status de telescopagem, como tá, e se você quer trabalhar fazer alguma configuração, é aqui que você faz. Então, primeiro F4 mostra como o tele está. Quando o cilindro telescópico está desbloqueado, você vai ter o valor aqui em pés ou em metros. Se a lança está despinada, você vai ter qual lança que está despinada e quantos por cento que a lança está aberta. Okay? Então, quando está trabalhando com cilindro, vai ter aqui em metros. Se está trabalhando abrindo ou fechando uma seção, ou falando de pinar, né? Despinado em metros, despinado uma seção telescópica em porcentagem. Então você pressiona o F4, mais uma vez vem para selecionar quantos tele que você quer abrir. Então você vem aqui e diz para a máquina se quer a 0, 50 ou a 100%. Ele vai usar as flechas para seguir para que tele você quer e para cima e para baixo para quantos por cento você quer abrir. Terminou a configuração, apertou Enter, já vai estar fazendo a função de automático. Se você configurar alguma abertura de lança que o EKS não permite,
vai piscar as 4 LEDs do Ecos aqui, dizendo que essa configuração não é permitida para abrir de acordo com o que o EKS diz. Okay? Então aí você tem que voltar aqui e pôr a configuração que é permitida. Se você tem algum problema com a lança ou perdeu a configuração, você precisa entrar em modo de emergência, ok? Depois que você entrou em emergência, fez a telescopagem, você precisa dizer para a máquina como está o tele. Então vai ser o F5, ok? Então ingressou em emergência, terminou a emergência, a máquina não sabe mais em que posição está, você tem que dizer para ela em que posição está. O F5 vai fazer com que você diga para a máquina em que posição está. E se está toda fechada, se está toda aberta, você vai aqui, configura, também com as flechas, e depois põe o código. Enter para cima, para baixo, Enter, e fala para a máquina. Agora você está nessa forma. Recordando tudo isso no manual de operação. Aqui tem detalhado, né? Como é que você entra na emergência, como é que você depois volta para a função de automático. Então, se tiver um erro, você, quando entrar no F4, você vai ter que acessar modo de emergência. Okay? Algum erro, por exemplo, no sensor de precisão da lança, você não vai conseguir fazer telescopagem. Aí, quando você entrar no F4, ele vai pedir para entrar em modo de emergência. Aí vai pedir um código, o código é Enter, para cima, para baixo e Enter. Vai liberar a função de emergência, que é uma função manual. Você vai ter na tela aqui os valores, né? E como eu disse, os indicadores de posição do tele. E vai operar a função de tele, de espinar tele, de espinar seção aqui no switch. E o joystick subindo e baixando aí, ou abrindo e fechando a luz. Depois que você faz a emergência, conforme estava aqui, né? Você tem que vir no F5. Aqui, se você apertar 3 vezes F5, automaticamente a máquina vai reconhecer a posição. Como eu disse, se você sabe a posição, uma vez F5, você vem e configura aqui. Porém, se você apertar 3 vezes, ele já aparece o valor. E aí precisa digitar a chave, né, ou o código, que é o mesmo, né? Enter para cima e para baixo e Enter. E é isso por hoje. Ficou até meio grande aí. Infelizmente não dá para colocar tudo para falar em 1h30. Né? Porém acredito que foi bastante proveitoso e com bastante